Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma Escola Bíblica ou Escola Bíblica Dominical, simplesmente. Estamos já no quarto trimestre, na terceira lição da editora Betel. Não, tá errado. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, nosso comentário da Escola Bíblica Dominical, dessa revista maravilhosa da editora Betel. Uma revista simples, rápida e eficaz naquilo que ela está se propondo. Eu convido você, se ainda não adquiriu seu material de estudo, por favor, procure a secretaria da sua igreja ou compre online. Tem várias formas de você adquirir esta revista, tá ok? E eu vou fazer aqui meu breve comentário. Espero que seja útil para a tua vida, que a minha palavra possa edificar a sua vida, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto para a nossa lição de hoje, que é a terceira lição. O título da lição é: Não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único Deus. Olha só que forte, né? Texto áureo: Porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Êxodo 34:14. Vamos ver aqui. A verdade aplicada: a idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. O objetivo da lição: explicar, expor e ressaltar. Explicar o segundo mandamento, expor os avisos e promessas do segundo mandamento, ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Olha só, ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. O segundo mandamento, entendendo o segundo mandamento. Olha, nós estamos estudando, para você que chegou aqui por agora, os 10 mandamentos, segundo a nossa revista, mas de acordo com a nossa Bíblia Sagrada, tá? A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo. Ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e a rejeitar o Deus falso. Já o segundo nos ensina a adorar o Deus certo de modo certo. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homem. Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar a Deus, o Deus certo. O segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proibir de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa, tá? Então, veja bem, queridos irmãos, se no primeiro mandamento nos ensina a adorar o Deus verdadeiro, o Deus certo, e nós passamos por essa lição, agora nos resta o quê? Adorar o único Deus verdadeiro, um Deus que é criador do céu e da terra, Ele que enviou a Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos livrar da maldição do pecado. Então, esse Deus é o Deus verdadeiro e que nós devemos ocupar o nosso coração com a adoração verdadeira a Ele. E somente a Ele, somente a Deus, nós podemos adorar. Deus quem? Deus Criador, o Senhor Yahvé, como está escrito na Bíblia King James. Somente a Ele devemos ocupar o nosso coração. O nosso coração é fonte de muitos pensamentos. Porém, nós devemos vigiar para que dessa fonte possa jorrar somente coisas boas e adoração ao Deus verdadeiro. Como eu falei na lição passada, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito, mas também em verdade. E essa verdade é aonde nós somos testados, é onde a radiografia de nosso caráter, de nossa moral é exposta, é na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vem fazer o que conosco? Ela vem fazer o raio-x do nosso caráter, de nossa moral, de nossa decência, de nossa verdade, daquilo que nós dizemos que somos, e se somos na prática, e não somente de palavras, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o texto.
a proibição do mandamento. As ordenanças eram simples: não fazer imagem de escultura. Êxodo 24. Capítulo 20, versículo 4, parte A. O que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas moldadas por mãos humanas e esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino. Está lá em Levíticos, capítulo 26, versículo 1. Vamos ver o que diz Levítico 26, capítulo 1. Eu vou usar aqui a Bíblia King James, tá? Levítico, veja só. Levítico, capítulo 26. 26, versículo 1. Que diz o seguinte: portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagens, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé, o vosso Deus. Queridos irmãos, veja só, a lei de Deus, a lei de Moisés, ela é dividida entre leis cerimoniais, leis civis e leis morais, éticas, leis que deveriam ser observadas. São infinitas leis. A lei, um conjunto todo dela, é praticamente impossível se cumprir. Mas nós vamos nos ater somente às leis de Deus aqui, estabelecida por Deus no Monte Sinai. Aqui os 10 mandamentos. E esse segundo mandamento, ele fala acerca de adorar o Deus verdadeiro. Nós não vamos nos preocupar com as leis civis, com as leis cerimoniais, com as leis de guerra e tudo mais. Não, nós vamos nos ater à lei moral, que é os 10 mandamentos. E aqui ele fala que não devemos construir ídolos e nem imagens, e nem ergueis colunas ou pedra com imagens gravadas. Ora, voltando aqui. Essa questão hoje, quanto no passado, ela é importante para a nossa vida, porque nós temos uma tendência de construirmos ídolos para nós. A aprovação de Israel era passar pelo deserto, entrar na terra prometida e não se contaminar com os deuses alheios, com os deuses daquela terra. Era permanecer puro, adorando somente ao Deus verdadeiro, não por imagem, não por ídolos, nem por gravura, nem por coluna ou coisa semelhante. O nosso desafio é esse mesmo: adorar a Deus sem ver, apenas sentir esse Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. A provação de Israel, ela não era impossível de ser vencida. O que Israel precisava era manter-se fiel. Veja como diz aqui o texto. O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, rejeitar o ato de fazê-las para servir de objeto de adoração. Isso aí era proibido. Quase todos os deuses do Egito eram apresentados em forma de animais. O deus Anubis tinha corpo de homem e cabeça de chacal. O deus Sete tinha corpo de homem e cabeça de cão, e cabeça de um cão, de orelhas alongadas e cauda ereta. O deus Horus tinha cabeça de falcão, e assim por diante. São centenas deles que haviam ali no Egito. E eles, de alguma forma, eles acostumaram ver esses deuses. Esses deuses, eles ficaram lá, afinal, foi 430 anos. Para eles, era comum ver os egípcios e até mesmo se contaminar com os deuses do Egito. E agora, saindo desse Egito após 430 anos, eles deveriam abandonar todas essas práticas, esses costumes, essas tradições do Egito e agora adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Adorar a Deus único e verdadeiro. Queridos irmãos, a adoração a Deus era tão importante para esse povo porque era a única conexão que eles tinham com Deus.
um desafio tremendo. O primeiro desafio deles foi atravessar o Mar Vermelho e ali precisavam eles adorar. No primeiro desafio, eles foram quase reprovados. Pressionaram Moisés. Moisés se viu angustiado e Deus falou com Moisés: o que tu tens na mão, uma vara, então toca nas águas, porque o povo estava alvoroçado. Ele não sabia adorar esse Deus. Eles não conheciam ainda os feitos desse Deus na prática, na hora da provação. Esse é o nosso desafio. Na hora da provação, nós adorarmos esse Deus verdadeiro. Na hora da angústia, nós adorarmos esse Deus verdadeiro e confiar que o mar vai se abrir e que Faraó vai ficar por baixo d'água. A explicação do mandamento: Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra: o amor. Êxodo 20, capítulo 5, Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso e ciumento. Quando retratamos o Deus divino, não comparamos com um sentimento doentio e invejoso, ou que deseja obter algo que não lhe pertence. Falamos de um Deus santo que protege sua possessão e com amor de um marido que ama intensamente sua esposa e não suportaria vê-la nos braços de outro homem. Vamos ver o que diz Êxodo 34 e 14. Ora, Deus tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de ti, Deus tem ciúme de nós, e vela por nós. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Ou seja, é um Deus que cuida, é um Deus que você não vai sentir falta, porque Ele é o bom pastor. Ele nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a nós, por amor à igreja, por amor a nós gentios. E agora nós precisamos viver adorando esse Deus, sem ver, sem imagem e sem, às vezes, ouvi-lo. E essa é o grande desafio do cristão, é continuar crente nos momentos que Deus não fala, que Deus não se manifesta. Ele ouve um hino, a música, o gospel, não fala com ele. Ele lê a palavra parece que está muda. Ele não sente, não percebe, não entende, e ele precisa continuar adorando esse Deus. Esse é o desafio. Esse é o desafio cristão nosso de cada dia. Porque há momentos em nossa vida em que nós passamos por grandes dificuldades e que a nossa fé às vezes é provada e nós vivemos de provação. E é nesse momento que nós precisamos ser aprovados como um varão de que não tem do que se envergonhar, continuar adorando a Deus, continuar servindo a Deus, indo para a igreja, para aquele culto que você estava no meio de dezenas, centenas de pessoas e estava sozinho, e às vezes ir para o culto, entregar seu dízimo, sua oferta e não entender nada do que está acontecendo na sua vida. Esse é o desafio nosso para este século, é continuar crente, continuar adorando, acreditando que o justo vive pela fé e que vale a pena servir a esse Deus, que vale a pena continuar, que vale a pena estar nos pés do Senhor. Esse era o desafio de Israel, adorar a Deus no meio do deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, qual é a travessia que você está vivendo, qual é o momento que você está passando na sua vida. Você está como Jacó, atravessando o Vale de Jaboque para um grande desafio, sendo que o Vale de Jaboque já é um desafio, ou se você está precisando que o dia amanheça na sua vida e você volte a sorrir. Não sei se é na área da saúde,
se é na área financeira, matrimonial, familiar, profissional, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Acredite que esse Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Nós temos um Deus verdadeiro que fez os céus e a terra e enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos salvar. Ele tem cuidado de nós. Não desista da caminhada. Continue andando mais um pouco. Logo, logo, o deserto vai ficar para trás. Avisos e promessas. Ora, quem não gosta de promessas? Conforme a iniquidade dos pais nos filhos. Agora veja só, isso aqui é muito importante. Conforme o dicionário hebraico de Strong, maldade em Êxodo 20, versículo 5, é uma das principais expressões do Antigo Testamento para indicar pecado. Esta expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. Aquilo que o camarada faz sabendo que está errado, sabendo que é um pecado, sabendo que vai desagradar a Deus. Ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que está sendo revelada, mas se recusam a viver de acordo com ela. Tais pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus, assim como as próximas gerações, caso compartilhem dos pecados de seus antepassados. Notar o final do versículo 5 que me aborrece. Portanto, o texto está enfatizando a durabilidade do juízo enquanto permanecer as práticas abomináveis, as transgressões da lei. Evidentemente que há decisões, comportamentos e modo de vida dos pais que podem resultar, consequentemente, na vida dos filhos. Mas não significa que estes filhos estão debaixo de maldição. Veja Ezequiel capítulo 18. Vamos ver então Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Olha aqui para rebater essa ideia de maldição hereditária nesse texto. Olha só. Todas as vidas são minhas, tanto do pai como do filho. Aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se o homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos, erguido no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhados pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com mulher nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que é aceito com garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubo, antes divide sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupa. Esse homem é o homem justo. Porém, como ele está falando aqui no início do versículo, quem deve pagar pelo seu pecado é cada um, e não os filhos pagarem pelos seus pecados. Todas as vidas são minhas, tanto do pai como do filho. Aquele que pecar é que deve pagar com a sua própria vida. O capítulo 20 de Êxodo, ele diz que faz visitação da maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sim, faz. Mas ele faz quando os filhos continuam no mesmo pecado dos seus pais. Ora, se um pai é um pecador, um idólatra, um beberrão, um homem mau, mas seu filho não é, por que Deus vai condenar este filho? Porque é uma vida agora diferente, não é a mesma vida. Cada um deve pagar pelos seus pecados e não passar transferência de pecado de geração em geração. Contudo, entretanto, eu acredito que existem espíritos familiares alojados
residentes em várias famílias, que vão passando de geração em geração. E um espírito muito comum é o espírito do divórcio. Você pode observar que tem famílias que quase toda a geração é divorciada, separada. A vovó era separada, a mamãe é separada e a filhinha agora separou. E o filho vai separar. E o pai também é separado. Ou seja, o divórcio faz parte daquela família. Eu acredito que dentro dessa família precisa haver um conserto, que é um mal que se estabeleceu, mas não porque Deus está amaldiçoando aquela família. Deus não é Deus de maldições, mas sim porque aquela família está debaixo do jugo de alguma maldição que eles mesmos estabeleceram para si. Mas não que, porque o pai do rapaz é ébrio, ele também vai ser ébrio. O pai do rapaz fuma, ele também vai fumar. Não. Eu acredito que existem espíritos familiares que se estabelecem em famílias e são alimentados dentro dessas famílias com o ego, porque o principal motivo do divórcio é o ego. E aí esses espíritos se estabelecem dentro de famílias que vão se arrastando por muito tempo, até ter que tomam uma atitude de adorar o Deus verdadeiro e repudiar esta situação. Êxodo capítulo 20, vamos voltar aqui para Êxodo capítulo 20. Vamos estudar um pouco mais aqui para a gente entender melhor. 20. Muitas pessoas e até muitas religiões pregam isso aqui como uma doutrina. Isso não é. Não te prostrarás diante de deuses e nem servirás, porquanto eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Olha só, mas se seu pai odiava a Deus, mas você não odeia, problema do seu pai, tá? Mas que também ajo com amor até a milésima, olha só, a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, agora aqui, se vai até a terceira e quarta geração, digamos que vai até 140 anos, por aí. Mas, para aqueles que amam a Deus, vai até 1000 anos. Ou seja, mais de 10 gerações de amor e de misericórdia. Aí se cumpre aquele versículo: eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, você quer bênção para a sua família? Adore esse Deus verdadeiro, ainda hoje. Entregue sua vida a Jesus. Se você quer bênção para a sua família, até a milésima geração, adore a esse Deus. Não se curve diante de imagem. Não ocupe o seu coração com ídolos. Simplesmente deixa Deus entrar na sua vida através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem muda a nossa história. Olha que lindo, olha que lindo. Mas que também age com amor a milésima geração. Você já pensou você morrer e saber que você deixou uma semente plantada na sua família de adoração, de fé, de cumplicidade com Deus, uma vida de devoção ao Deus verdadeiro, de piedade, e por isso a tua família ser alcançada até a milésima geração? Me diga, vale a pena servir a outros deuses? Vale a pena servir a Buda, Hare Krishna e outras coisas a mais? Não, não vale a pena. Eu te respondo, não vale a pena. Somente Yahvé, Jesus, pode dar essa bênção a nós.
até a 1000ª geração. Para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse é o Deus que é zeloso da sua família, é zeloso da igreja. Vamos andar. As bênçãos, passei um aqui. Avisos e promessas, passou. Agora aqui. A bênção para os que guardam os mandamentos. Assim como o juízo divino viria sobre os que recusam viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para aqueles que o amam e obedecem ao que nós lemos aqui. Esta expressão amar e obedecer nos remetem à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que proferiu pouco antes da crucificação aos seus discípulos. Ou seja, tem os seus mandamentos e os guarda ou obedece. João 14, 21. O apóstolo João escreveu que este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Aleluia! Então vamos lá. Deus quer ser ouvido e não visto. Agora aqui é que a coisa pega. Para aqueles que andam atrás de profetas e profecias, aqueles que andam atrás dos cartomantes de igrejas que tem por aí. Afinal de contas, a igreja tem para dar a valer todo o modelo que o cliente precisar. E tem igrejas que transformam os seus fiéis em cliente e agora, nesse tempo de política, no verdadeiro balcão de negócio. Porém, os olhos do Senhor andam buscando os fiéis da terra. E aquele que permanece, que serve de engano, não permanecerá na casa do Senhor. Uma hora a peneira vai peneirar. Vamos lá. O ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esse pensamento não difere muito do nosso tempo, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. As pessoas não se comprometem com Deus e com sua palavra. Elas querem uma forma fácil de servir, querem um Deus mais amigável, um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos, um Deus que atende aos pedidos quando é solicitado. Deixa eu ver o que diz Mateus 22. Mateus 22 e 37. Asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, vamos ver aqui. Deuteronômio 6 está aqui na mão. Eu gosto de usar aqui a Bíblia, gente. É bom usar a Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ou seja, Jesus faz aqui, Jesus usa esse texto lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus usa esse texto para responder aos fariseus. E esse texto aqui é uma advertência para nós e para você que anda por aí atrás de campanha e mais campanha, atrás de resposta, de profecias e de profetadas, querendo manobras para ser atendido. Eu quero lhe dizer que você está errado e que você deve amar a Deus de todo o seu coração, independente da situação. Não importa a situação que esteja passando, não importa a resposta que você queira, não importa o que você está almejando, você deve amar a Deus de todo o seu coração. Quando a resposta não chega, quando o profeta não fala, quando o hino não toca, quando a palavra não fala, quando o céu está de bronze e tudo parece fora do lugar,
você amará o seu Deus de todo o teu coração, independente da situação. É assim que um cristão verdadeiro deve viver nesses últimos tempos, com a verdade da palavra, e somente pela palavra. Só a Escritura, só a palavra, nada mais. O que está fora daqui não serve de base para a minha vida e nem para a sua vida. Porque o Senhor, Ele exige também de nós uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Vamos lá. Deus quer ser visto, ouvido e não visto. É verdade. Forte, né? Cuidado com as imagens. Olha só. Fugindo da idolatria, a forma primitiva certamente dizia: você não fará uma imagem esculpida. Todos os povos têm tendência a isso, mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. A imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, mas também tem o perigo de substituir a meta divina pelo próprio objetivo antes que o encontro com Deus seja alcançado. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte, 10, 14. Você pode procurar aí na sua Bíblia. 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoa sensata. Julgai vós mesmo o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoa é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a participação no corpo de Cristo? Queridos irmãos, toda forma de idolatria que te apresentarem aí aonde você serve a Deus, que você vê que está fora dos padrões bíblicos, repreende-os em nome de Jesus. Porque nós temos uma tendência, principalmente nesses últimos dias da igreja, de querer atrair a clientela para a igreja de alguma forma. Aí inventamos todo tipo de campanha dentro da igreja. E muitas delas fogem da realidade, daquilo que é proposto para um cristão. Muitas campanhas, muitas profecias e muitas profetadas, muitas adivinhações que fogem completamente da realidade da palavra de Deus. E isso nos tira do caminho do Senhor. Muitas pessoas estão se enganando e sendo enganadas. Mas a verdade é, foge da idolatria. Adora a Deus. O ser humano, rapidamente satisfeito com o que é visível e palpável, corre o risco de não ir além das aparências, do visível, do físico, do que pode ser verificado pelos sentidos, visão e etc. A imagem tem um poder de captura quase mágico da pessoa, por isso pode facilmente tornar-se ídolo, isto é, uma representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, o Senhor da história e da liberdade. Queridos irmãos, é muito comum as pessoas adorar até mesmo outras pessoas, ou ocupar o espaço que é de Deus na sua vida com coisas que não têm vida, não têm fôlego, não falam e são verdadeiros ídolos desse tempo. Tem crentes que tem ídolo, um ídolo cantor gospel, um ídolo cantor até mesmo do mundo. Tem crente que gosta de ouvir música sertaneja e outras músicas por aí, e deixam de ouvir uma música que edifica a sua vida. Tem crentes que de todo modelo esse tempo. Porém, eu digo a você, fugir da idolatria. Não deixa nada ocupar o coração seu, porque esse coração seu é de Deus.
e Ele tem ciúme de você, porque Ele é um Deus zeloso. Não deixe nada deste mundo, desta vida, ocupar aquilo que é de Deus na sua vida. Não deixe nada roubar o seu dízimo da sua vida para Deus. Não deixe o seu dízimo que é de Deus ser roubado. Seu dízimo do templo, seu dízimo da adoração, seu dízimo da família. Não entregue a falsos deuses, a falsos ídolos. Ora, Israel foi severamente punido porque aplicou a sua vida a adorar a outros deuses. Veja só o que diz, se eu não me engano, Isaías 29. Vamos ver aqui. Isaías 29. Isaías 29. Opa. Tá chegando. Isaías 29. e 23. Inclina vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso. Porventura um lavrador que semeia lava sem parar? Fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras e cevada em terreno próprio e espelta o trigo duro nas margens. Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. O que você quer mais? Um Deus que cuida do trabalho seu, do mantimento seu. Ele lhe dá toda a orientação necessária. É só você buscar a Deus. Agora, o caminho de buscar a Deus é muito simples e pouco praticado. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum, palavra, oração e jejum. Não há outro caminho, não há outro método, não há outro jeito que você se achegar a Deus. Você precisa ter uma vida de piedade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Israel perdeu esse relacionamento. Quando fez os bezerros de ouro, quando se curvou a Baal, quando se curvou a Azazel, Israel perdeu esse caminho. Israel foi pervertido e isso lhe custou muito caro. Isso lhe trouxe prejuízos irreparáveis. Olha só o que o Eterno fala. Eis que Isaías ainda no 29:13. Agora ele diz que cuida. Lá atrás, no versículo 6, 7, ele disse: olha, eu cuido, eu zelo do teu arado, do teu trabalho, te oriento, cuido de ti. Agora ele dá aqui uma declaração para este povo. Eis que assim declara o Eterno, Yahvé: visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante de minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens, o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desavença. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Yahvé, quem age nas trevas e imaginam que há de ver-nos aqui, quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Ó, que perversão e presunção vossa, que é que isso que pensas, tratar o oleiro como argila, porventura o objeto formado pode alegar aquele que
o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada entende do ofício? De maneira alguma. Porventura não será o Líbano logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro e os olhos dos cegos livres da escuridão e das trevas tornarão a enxergar. Mas uma vez os humildes se alegrarão em Yahvé e os pobres necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Queridos, essa é uma advertência que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus faz para nós. Ele nos adverte que quem chega com lábios vazios, por tradição ou repetição, sem atitude diante de Deus, sem se derramar diante de Deus, ele diz que para isso nada serve. E tem muitas pessoas presas a tradições. Ora, quando nós vamos para o Novo Testamento e nós fazemos um comparativo com o Velho Testamento, há poucas alusões a ídolos, mas no Novo Testamento. Mas há muita advertência do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, acerca das tradições, porque o povo transformou as tradições dos rabinos judaicas em ídolos, e eles adoravam mais as tradições do que propriamente a Deus. E hoje, no tempo de hoje, tem muitas pessoas que estão presas a tradições religiosas e não adoram o Deus verdadeiro. São reprovados na ética, na moral, na decência, mas são religiosos e gostam das tradições. Queridos amigos, nós precisamos, olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus 23, vai ver aqui, Mateus 23, Cadê aqui? Mateus 23. Eu vou chegar lá, aguenta aí que as folhas são muito finas. Do 16 ao 20. Olha, 23, do 16 ao 20. Vamos ver o que diz aqui. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado de cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Aí no versículo 23 diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos ou esses mandamentos desta lei, sem omitir aqueles o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e de cobiça. O Senhor Jesus está advertindo acerca da tradição dos fariseus. Ele está advertindo que não adianta você se apegar à tradição. Eles ensinavam que o judeu tinha que jurar lealdade e amor a Deus pelo ouro que tinha no santuário. Mas ele disse: não é mais importante o santuário que edifica tudo? Ou seja, não é mais importante a palavra que santifica a minha vida do que eu jurar pelo templo? Então eu preciso jurar por Deus se eu vou jurar. Eu preciso amar a Deus quando eu for amar. Eu preciso me entregar a Deus. Ele diz, olha, ele faz aquela alusão lá que nós lemos em Isaías. Vocês, hipócritas, dai o dízimo da hortelã. Lembra? Que ele trabalha no arado,
do cominho, do endro que é plantado e que Deus cuida, que Deus dá o zelo. Ele diz sim, ele diz tudo bem, é isso mesmo, mas tem descuidado dos preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E não adianta você fazer tudo isso, mas na hora da prática da fé, você é reprovado. Na hora da prática da misericórdia, você é reprovado. Na hora de praticar a justiça, você é reprovado. Não adianta ser um cerimonialista, um tradicionalista e não guardar a fé, os preceitos mais importantes para nós servirmos a Deus: a justiça, a misericórdia e a fé. Ora, o apóstolo Paulo adverte por diversas vezes que a idolatria se infiltrou no meio da igreja, como avareza, prostituição. Ele diz lá que é idolatria, de maneira desapercebida, e que está dentro das igrejas, dentro do seio cristão, e que muita gente está sendo reprovada nessa hora. E que nós precisamos mudar a nossa história, o nosso quadro. Porque quando nós vamos observar o Novo Testamento e o Velho Testamento, a ligação que nos dá a respeito de ídolos está mais voltada para a prática moral, para a prática ética, do que propriamente ídolos feitos por mãos humanas. Não, você quase não vê, não tem praticamente, mas a prática de tradições. Vamos ver o que diz aqui Marcos 7:8. Assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos a tradições dos homens. Ora, eles abandonaram a misericórdia, a justiça e a fé, apegando-se a quê? A mandamentos e tradições dos homens, ou seja, dos religiosos. Nós devemos ter muito cuidado para não nos apegarmos a essas tradições, a essas tradições religiosas que estão inseridas por aí, e esquecermos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e somente a Ele devemos adorar na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Vamos ver o que diz aqui Mateus. Deu mais vontade aqui, deu um desejo aqui forte. Quero ver Mateus. Deixa eu ver. Mateus 15 e 14. 15 e 14. Olha só. Já vamos encerrando, tá? É só para servir de base aqui para esse breve estudo. 15 e 14. Deixai-os, eles são cegos, guias cegos, guiando o cego, e um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos esta parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado fora? Ora, ele estava falando aqui, essa conversa começa no capítulo 15, versículo 1, falando das tradições judaicas, ou seja, do lavar as mãos. A preocupação dos fariseus nas cerimônias ritualistas. Tem muito crente dentro da igreja ritualista. Cuidado, cuidado. Vamos ver. A idolatria na mente. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Elas também existem nas mentes e corações de homens incrédulos. Frases como as seguintes são frequentemente ouvidas: gosto de pensar em Deus como um grande arquiteto ou artista. Ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem também estão quebrando o segundo mandamento. Não temos o direito de pensar em Deus como quisermos.
A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus fabricam e inventam um falso Deus em suas mentes. O mundo está cheio de pessoas que têm ideias falsas sobre Deus. E isso ocorre porque elas se recusam a acreditar no que Deus tem dito acerca de si mesmo e em sua palavra. Pronto. Olha aqui. Essa imagem é do bezerro de ouro, feita por Arão. O povo sentiu a ausência de Moisés e queria a confiança em Deus. Eles tinham que ver alguma coisa, porque Moisés fazia sinais e prodígios. Olha só. Esse aqui é Azazel. Ele está ainda hoje presente nos tempos de hoje através da maçonaria, né? Então, veja só. Esses ídolos, nós temos que ter cuidado com os ídolos, porque nós fabricamos ídolos. Você já viu aquele crente que só vai para a igreja quando o pastor está? E que o pastor tem que sair caladinho de férias, que se ele disser que vai sair de férias, os irmãos não vão para a igreja? Você já viu gente que tem pregador preferido, que qualquer pregador não serve? Você já viu muitas coisas. E nós estamos vendo muitas coisas. Basta acessar a internet. Mas uma coisa eu vou lhe dizer. Cuidado com os ídolos do coração. Cuidado com os ídolos que entram na mente. Veja só. Veja só aqui. Esse ídolo entrou na vida de Israel e fez um estrago muito grande na vida de Israel. Esse aqui é um ídolo babilônico, também cananeu. É uma mistura de muita coisa que também entrou na vida de Israel, daquele Israel. E tudo isso trouxe prejuízo irreparável no relacionamento de Deus com aquele Israel. Nós precisamos ter cuidado com a nossa fábrica de ídolos. Nós devemos ter cuidado para não fabricarmos ídolos que vai aborrecer a Deus, que vai ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Tem um ídolozinho que está dando muito trabalho nesses últimos tempos. Esse danadinho aqui. Cuidado com isto. Cuidado com a internet. Cuidado com o que chega na sua frente. Cuidado com a pornografia. Cuidado com o jogo de azar. O tigrinho é jogo de azar. Cuidado com essas coisas. Cuidado com os ídolos que você cria pensando que está adorando a Deus. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos caminhar mais um pouco para nós encerrarmos. A imagem que Deus aceita. A mente finita natural não tem como entender ou captar a grandeza das coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ver o que diz aqui, rapaz. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2. Eu me lembrei aqui desse versículo, rapaz, que eu estudei ele. Vamos ver o que diz aqui. Coríntios capítulo 2, versículo 14. Né? 2 e 14. As pessoas não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece absurda, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Como está precisando este mundo de pessoas espirituais, maduras espiritualmente. Quando Deus criou todas as coisas, fez o homem e mulher à sua imagem. Gênesis 1:27. Aqui está o porquê de Deus rejeitar a imagem. Ele já tem a sua imagem, somos nós. Muitas pessoas não acreditam que somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, se um copo d'água, uma gota d'água é a imagem de um oceano, por que um ser humano não seria a imagem de Deus? Um ser humano é a imagem de Deus. Nós não temos permissão para fazermos imagens que representam a Deus. Afinal, o próprio já criou a sua imagem e semelhança.
Nossa presença na terra já é um testemunho do poder e da glória do Criador. O pecado, mas a perfeita obra redentora de Jesus restaurou-nos do pecado. Aquele que tem a Jesus já está restaurado. Aquele que já aceitou a Jesus já está restaurado pelo seu grande e infinito amor. Nós, queridos, precisamos ter cuidado com aquilo que nós adoramos. Você se torna naquilo que você adora. Tome cuidado. No caso de Israel, o que o povo venerava, a isso se assemelhava para a sua própria ruína. A idolatria continuou pelo primeiro século e nos séculos iniciais da igreja. E ainda há idolatria segundo o conceito tradicional hoje em dia. Os exemplos mais evidentes de idolatria no mundo atual se encontram nas regiões do mundo considerados subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Como fazer uma ponte que une o conceito de idolatria do Antigo Testamento e do Novo Testamento, visto que a maioria não se prostra diante de ídolos hoje em dia, como a ideia do veterotestamentária de adoração de ídolos se aplica legitimamente à nossa cultura contemporânea. A obra sugere que deixemos o conceito de idolatria do Novo Testamento responder a essa pergunta, o conceito de idolatria no Novo Testamento. Porém, quando lemos os Evangelhos, é impressionante descobrir que Israel não praticava idolatria como seu antepassado no Antigo Testamento. Ou seja, Israel, no tempo de Jesus, não praticava a mesma idolatria de Israel do tempo do Antigo Testamento. Mas ele praticava outra idolatria, o amor às tradições. As tradições. E Jesus, as tradições de homens. E Jesus rebateu todas elas. A justiça, a misericórdia e a fé é o mais importante na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a paz, te dê a vitória em sua vida, tenha bons estudos, uma boa aula no próximo domingo. Que Deus te abençoe, te use como vara seca no altar de Deus para queimar, incendiar o coração da igreja. Amém? Um grande abraço. Não se esqueça de compartilhar, curtir ou, se você desejar, deixar aquele like da fé. Amém? Muito obrigado. Até a próxima.